Boa noite, pessoal. Estaremos dando início hoje a mais uma roda de conversa, onde iremos falar sobre o Braille, né? Já que hoje é o Dia Nacional do Braille. Então, teremos essa roda de conversa para os palestrantes trazerem um pouco sobre esse sistema, né? Que todos nós que somos pessoas com deficiência visual necessitamos conhecer, o mínimo que seja, mas é necessário, se faz necessário para que a gente tenha uma noção, pelo menos, do que é uma medicação que temos em casa na hora de fazer o uso, já que não tem uma pessoa com a visão para ler ali. Então, a gente tendo essa noção já vai pegar, com certeza, a medicação correta. Então, iremos hoje falar sobre isso. Eu sou Vânia Teixeira, mulher negra com deficiência visual, tenho a tonalidade marrom bombom, os cabelos longos e cacheados, na cor castanho. Tenho sobrancelhas largas, nariz pequenos e afilados, lábios carnudos e bem desenhados. Tenho uma altura mediana, 1,69 de altura, e me considero uma mulher baleia, ou seja, ou gordíssima. Mas, enfim, essa é a minha audiodescrição que eu faço para vocês. Mas, nesse exato momento, irei passar a fala para o professor Joilson, onde ele irá trazer suas experiências em relação ao Braille. Agora é contigo, fique muito bem à vontade. Boa noite, pessoal. Liguei aqui a câmera, não sei muito se está bem enquadrado, para vocês me verem. Se alguém que enxerga, pode falar, por favor, se ele está bem enquadrado. Está sim, professor Tá Geilson. bom, tá ótimo. Isso aí, Rejane. Bom te ver por aqui. Prazer é meu. Sou o Joilson Santiago, tenho 35 anos, sou moreno claro. Não sou muito bom com a descrição, não, viu? Eu tenho 1,78 de altura, um pouquinho sobrepeso, nessa briga aí de sobrepeso para poder entrar em forma, mas está difícil. Faço academia, jogo futebol de cegos, mas mesmo assim é difícil. Estou com uma camisa regata cinza, com listras azul vermelhas e usando óculos. Meu companheiro de quase sempre. Sobre o sistema Braille, as outras pessoas vão se apresentar primeiro, Vânia? Eu já posso... Não, você pode dar seguimento à sua fala. Pronto. Então, hoje, 8 de abril, Dia Nacional do Braille, comemora esse dia, né? Por conta de José Álvares de Azevedo, que foi o primeiro professor cego, né, no Brasil. Primeiro, antes de falar dele, eu vou falar um pouquinho rápido aqui do Braille, né, que surgiu lá na França, com Louis Braille, em 1809. Louis Braille inventou esse sistema quando vivia lá no Instituto de Cegos, em Paris, quando ele tinha 16 anos. Então, bem novinho, né? Ele começou a vida lá no Instituto de Cegos. O sistema de leitura na época era as palavras em relevo, e aí o pessoal ia fazendo a leitura contato. Só que era muito complicado, muito difícil, e também você só conseguia ler, não tinha como escrever, não era um sistema de escrita e leitura, igual o Braille. Depois, quando ele estava estudando lá, receberam a visita lá no Instituto de um general, Charles Barbier. Ele foi apresentar um sistema chamado de escrita noturna, que era onde os soldados, né, usavam esse sistema para se comunicar na guerra e não chamar a atenção dos rivais lá na guerra, né? E Louis Braille conheceu esse sistema, gostou, só que ele achou meio complicado. E aí sugeriu algumas mudanças para o Charles Barbier, só que ele
o Charles Barbier não queria mudança, já achou uma petulância, né? Um menino de 16 anos queria se meter no sistema dele, e aí acabou que ele não aceitou as mudanças, e aí, com base nesse sistema, Louis Braille depois criou o Braille, que é o que nós conhecemos hoje, com 16 anos. Só que, quando foi reconhecido, aperfeiçoado o sistema, Louis Braille já tinha 25 anos. Então, só para a gente falar de Louis Braille aqui, eu ia demorar muito tempo, né? Foi só para contextualizar e entender um pouco como que surgiu o Braille. Não sei se a outra colega depois vai entrar nesse assunto também, explicar mais. Mas isso foi em 1809 que Louis Braille nasceu. E como que criou que o José Alves de Azevedo entrou nessa história? Ele também foi para esse Instituto de Cegos lá em Paris. O José Alves de Azevedo, ele era um jovem que nasceu cego, uma criança, né? Nasceu cego. E ele era de uma família do Rio de Janeiro. Aí os pais dele, né, ficou sabendo desse instituto através de um médico. Aí mandou ele lá para Paris quando ele tinha 10 anos. E lá onde ele foi alfabetizado em Braille, estudou no Instituto de Cegos lá de Paris. Aí depois ele voltou para o Brasil em 1850 e começou a dar aula. Ele tinha por volta de uns 16 anos também, 17. Aí começou a dar aulas, fazer palestras, escreveu vários artigos sobre o ensino da pessoa cega. E aí depois ele foi dar aula para uma filha de um outro médico. E esse médico, ele atendia a família real. Isso ainda era na época que Dom Pedro ainda estava aqui no Brasil. E através da filha desse médico, né, foi que o José Alves de Azevedo foi apresentado também para o Dom Pedro. O médico apresentou o José Alves de Azevedo, aí onde ele pôde conversar lá com Dom Pedro, explicar como que funcionava o Braille, como que funcionava a parte do ensino do Braille. E o sonho de José Alves de Azevedo era criar um instituto de cegos também aqui no Brasil, espelhado no que ele conheceu lá em Paris. Só que, infelizmente, ele também não pôde ver esse sonho ser concretizado, porque ele morreu 6 meses antes de ser inaugurado o Instituto de Cegos lá no Rio de Janeiro, que hoje é conhecido como Instituto Benjamin Constant. Todos nós conhecemos, né? Pelo menos a maioria de nós conhecemos. Acho que foi o primeiro Instituto de Cegos e é um dos maiores institutos de cegos até hoje, porque ele é ligado ao governo, então tem muito material para deficientes visuais, né, em Braille, que são fabricados lá. A parte de curso formativos, também tem muito curso para professores no Instituto, lá no Benjamin Constant. Então, ficou bem, bem conhecido. E por isso que foi escolhido, né? Tem uma lei de 2010, não sou bom de datas, uma lei de 2010 que definiu que no dia 8 de abril, por ser o dia que José Alves de Azevedo nasceu, iria se comemorar o Dia Nacional do Braille. O Dia Internacional do Braille é o dia 4 de janeiro, né? É o dia que nasceu Louis Braille. Então, no dia do nascimento de Louis Braille, se comemora o Dia Internacional. No dia 8 de abril, que é o dia do nascimento de José Alves, o Dia Nacional do Braille. Então, só para contextualizar e a gente começar a falar do nosso sistema Braille. Vou falar um pouco. É complicado falar sozinho, sem ouvir, parece que a gente está sozinho na sala, mas vocês estão aí, né? Estamos sim. Me fez lembrar das aulas lá as primeiras aulas remotas, mas é bom. Finja que estamos com você. Pronto. Então, vou falar um pouco da minha história agora. Eu
nasci lá no município de Souto Soares, num povoado, zona rural. Tinha umas 20 famílias, acredito eu. Povoado, zona rural, uma cidade pequenininha, hoje tem 17 mil habitantes. E com 13 anos de idade eu perdi a visão, tive descolamento de retina. Lá, isso foi em 2002. Lá na região não tinha nada sobre Braille, nada sobre educação especial. Então, meus pais também não tinham muitas informações. E aí eu fiquei um tempo sem estudar. Fiquei 5 anos sem estudar, mas sempre tive o desejo de estudar, de retornar. E aí, um dia ouvindo um jornal na TV, eu estava passando várias reportagens assim sobre inclusão, falando dos direitos da pessoa com deficiência que poderia estudar. E aí eu resolvi procurar a escola lá onde eu tinha terminado ali, estava estudando a 8ª série quando eu perdi a visão. Aí eu voltei nessa mesma escola, procurei a diretora, perguntei, falei que eu queria estudar, se ela me aceitava, né? E aí ela falou o que todo mundo normalmente fala, né? Hoje não pode negar mais, né? Então, naquela época que eu voltei a estudar, em 2007 também já tinha essa lei. Então, ela falou o que nós escutamos sempre, que a escola não estava preparada, os professores também não estavam preparados, mas se eu quisesse, mesmo assim, estudar, ela estaria ali para dar um apoio. E aí eu voltei a estudar, concluí a 8ª série, mais como ouvinte, né, e fazendo as provas, tudo na parte oral, mas deu para ter um conhecimento, né, porque eu já tinha uma base, eu estudei até a 8ª série, enxergando, podendo ler, podendo escrever. Aí depois concluí o ensino médio na cidade, né, de Souto Soares, e quando eu estava para concluir o ensino médio, eu vim aqui em Salvador. Primeiro lá ainda, eu participei de uma conferência territorial, onde o pessoal estava falando das lutas, né, da pessoa com deficiência, e tinha algumas pessoas com deficiência dando depoimento das conquistas, né, que elas já haviam conseguido. E ali foi que eu pude perceber, né, que o universo era muito maior do que eu imaginava. Então, que não era só poder estudar, o deficiente também podia se qualificar, entrar no mercado de trabalho. E aí, a partir daquele momento, eu peguei alguns contatos aqui de Salvador e marquei uma... Aí, já com a ajuda da assistente social lá da minha cidade, foi quem me levou para a conferência territorial, a gente conseguiu marcar uma minha entrevista no CAP, no Centro de Apoio Pedagógico Audiovisual, lá em 2009, finalzinho de 2009. Eu vim, fiz a entrevista, a anamnese, com a professora, a saudosa, né, Kátia Paim, mulher incrível. Mais tarde eu reencontrei ela, mas depois eu falo. E aí vim, conheci o Braille, tinha uma proposta de voltar para o interior, então eu fiz tudo muito acelerado, eu ia ficar 2 meses só em Salvador. Eu tive aula de informática, tudo acelerado, aula de Braille, aula de orientação à mobilidade. Fiquei 3 meses numa casa de apoio. Quem é de interior sabe que aqui a maioria dos interiores tem casa de apoio aqui em Salvador, que é para a saúde. Pessoal que vem tratar problemas de saúde e tal. E eu fiquei nessa casa, longe de condições para estudo, né? As condições não eram favoráveis, mas como eu tinha o desejo de estudar e essa era a minha única oportunidade, eu encarei, junto com a minha esposa também, que eu sou muito grato a ela por estar comigo nesses primeiros momentos, né? Foi fundamental. E estudei lá no CAP, aprendi o Braille, estou tentando resumir o máximo. Aí, minha professora de Braille, né? Quem está falando hoje de Braille, que eu sou muito grato, minha professora, minha amiga, minha consultora hoje, a professora Gilzete Dourado, que é de Irecê, mas estava aqui na época, agora retornou lá para Irecê. O pessoal que frequentou o CAP aí provavelmente conhece ela, a professora Gilzete. Gente finíssima. Hoje somos amigos. Aí a professora, os professores no CAP, né, tem sempre aquele cuidado com a gente e sempre me incentivando a estudar, a ir mais além, a fazer uma faculdade. Aí me indicaram um cursinho pré-vestibular,
fiz esse cursinho, resolvi, conheci outras pessoas aqui em Salvador, que me fizeram o convite para ir para uma república de deficientes visuais, que é o conhecido em Salvador como Casa Braille, o Centro Educativo Luiz Braille. É a CELB, né, a sigla. Aí eu vim para essa casa, fiquei mais ou menos 2 anos, fazendo pré-vestibular e estudando ainda no carro. E tive meu primeiro contato com o emprego também nessa época, num projeto Diálogo na Escuridão. Então, foi minha primeira experiência profissional, né? Receber por trabalhar, aquilo ali me deixou muito, muito feliz. E aí eu fiz o Enem, vou tentar acelerar aqui, fiz o Enem e consegui vaga na faculdade. Naquele mesmo ano eu consegui passar na UFBA, no curso de pedagogia, e consegui também uma boa nota no Enem. Aí fui de férias para o interior. Quando eu cheguei no interior, o pessoal da educação me fez um convite para ir lá, no município de Iraquara. Aí eu fui para ver qual que era a proposta. Aí eles já sabiam, né? Porque eu tenho alguns parentes que são professores, meu tio professor, tenho primas. Então eles falavam sempre de mim para a secretária. E aí a secretária me convidou e lançou uma proposta para que eu pudesse ensinar o Braille lá na região. Isso em 2013. E aí eu aceitei, né? Queria muito estudar na UFBA, era um sonho, só que eu já era casado nessa época, tinha um filho de 2 anos, e trabalhando lá no interior eu ia me possibilitar viver próximo do meu filho. Esse momento que eu fiquei aqui na República, eu fiquei longe do meu filho e da minha esposa. Então, pesou muito na minha decisão, né? E sendo que minha nota do Enem me possibilitou fazer uma faculdade também lá na região, onde eu fiz pedagogia e já fiz o curso já dando aula de Braille. Então isso foi muito bom. E aí onde o Braille representou muito mais na minha vida, porque ele já modificou meu jeito de ver o mundo, né? De ler, poder ler, escrever novamente. Isso para mim foi fantástico quando eu comecei lá no CAP a ler, a escrever. Mas falar para vocês, para mim mais prazeroso foi quando eu fui fazer entrevista com outras pessoas de deficiente visual no interior. Fomos fazer a busca ativa e consegui, com o meu exemplo, trazer outras pessoas para a escola, para a sociedade em si, né? Que as pessoas estavam desacreditadas. De fazer essa busca ativa, a gente conseguiu resgatar essas pessoas. Então, o prazer de ver minha amiga Regiane está por aqui, ela era minha auxiliar lá em Ceabra, trabalhava comigo. E o prazer de a gente ver uma senhora de 70 anos poder voltar a ler é inexplicável. A emoção que ela sentia de ver jovens, né, também que já tinham desacreditado assim, da vida, né, e poder voltar também a estudar e depois lá na frente dar o depoimento delas, ser gratas. Hoje tem uma amiga, posso chamar de amiga, é uma aluna, mas que hoje se tornou uma amiga também, Seabra, que estava desacreditada também, depois veio, estudou, concluiu, foi para o IFBA, concluiu no IFBA e hoje está sendo pedagoga. E ela sempre fala que se inspira em mim. Isso eu fico muito grato, muito emocionado e agradecido a Deus, né, por ter me dado esse privilégio. De, através do Braille, eu ter usado o Braille como ferramenta para modificar a vida de pessoas. Meu tempo aí, Jefferson, eu falo muito. Ainda tem tempo, pode falar. Deixa eu ver quanto tempo. Pronto, beleza. Não, mas eu tenho que deixar a moça falar também, mas mais ou menos isso, eu tentei resumir, né? Aqui estou vendo também meu amigo Frailan, que está aqui. Eu deixei também ele trabalhando lá
da minha cidade, convidei a um amigo que eu tenho. Deixa eu explicar o porquê que eu saí de lá primeiro, né, que eu não falei. Quando eu estava trabalhando, trabalhava em Iraquara e Soares, ou Iraquara e Ceará, e lá era contrato. Não sei se vocês já trabalharam de contrato, mas não é uma experiência muito boa. E eu tenho família, tenho ambições na vida, né? E queria algo melhor. Aí comecei a pensar em fazer concurso, comecei a estudar. E em 2019 fiz um concurso aqui para Salvador. Fui aprovado, meu primeiro concurso que eu fiz, fui aprovado. E por isso tive que deixar lá minha região que eu gosto, que eu tanto gosto, mas a oportunidade de trabalho lá das... E aí, né, 2021 eu fui convocado, depois da pandemia, fui convocado, assumi aqui o concurso. Hoje estou um pouco afastado do Braille, porque não tenho nenhuma aluna com deficiência visual. Afastado assim, de dar aula, né? Mas o Braille nunca, não se afasta mais da gente, né? A gente está sempre em contato. E, assim, acho que é só depois, se vocês tiverem não sei se vai ter algum momento para perguntas, para abrir para perguntas, alguém tiver alguma dúvida, eu posso estar voltando aqui para falar. Mas Ainda deixou 3 minutinhos. Continua. aí depois, se der algum momento para a gente conversar, a gente vai... Boa noite a todos os participantes da roda de conversa. Boa noite, Regina, tudo bem? Tudo, minha nega. Quase que eu esqueci também, minha fé. O dia de sair, voltei. Aí, estou aqui. Tá Estou ouvindo. certo. Vou desligar o microfone. Pode falar. Certo, tá bom. Então, Lúcia, pessoal, quem quiser falar, já vão levantando a mãozinha, porque depois que Marta terminar, aí eu vou dar o tempo de vocês, tá bom? Martinha, com você, 20 minutinhos. Olá, pessoal. Minha descrição. Eu sou uma mulher negra, cabelos bem curtinhos, castanhos, claros, olhos oblíquos, nariz chato, boca larga. Estou com batom bem vermelho e visto uma camisa poá branca com bolinhas pretas. Bem, falar de peso eu não vou falar. A altura é 1,75 m. O peso vocês não precisam saber. Eu sou fortinha. Eu não sou mais magrinha como Rita me conheceu. Estou bem forte, viu, Rita? Bem, gente, o que falar do Braille depois de uma aula maravilhosa que o nosso amigo nos forneceu? Fica pouco, né? Mas então, eu vou falar um pouco da minha experiência. Eu cheguei no CAP de Salvador em 2000 e, a princípio, fui me colocando em diversas funções. Uma delas foi, depois de um curso, é claro, professora de Braille. E eu descobri que cada um tem seu tempo na descoberta da leitura e da escrita Braille. Pode demorar o que for, mas a gente sempre consegue um pouco de avanço, sempre consegue assimilar letras e sensibilidade tátil para fazer a leitura. Teve pessoas que levaram 10 anos e não desistiram e alcançaram o objetivo de fazer a leitura Braille com fluência. É louvável. E eu acho que é por aí.
cada qual no seu tempo, uns mais breves, outros mais longínquos, conseguem fazer todo o processo de estimulação tátil, de assimilação dos pontos, e assim vai, né? Bem, eu sou uma professora de Braille que não lê Braille com as mãos. Eu não consegui passar dessa etapa porque eu criei o hábito de ler com os olhos. E o pespontado, o Braille pespontado, é uma cilada para quem lê com os olhos. Todos os de baixa visão que se envolvem na leitura do Braille com os olhos sempre sofrem com essa deficiência no tato. Então, o conselho é: evitem usar os olhos na leitura do Braille. Use sempre as mãos. Para falar a verdade, eu me preparei para falar sobre a questão do Braille na modernidade, na atualidade, na verdade, né? O Braille está sendo colocado de lado devido às tecnologias assistivas que estão na ponta. Todo o material que nós temos de todo esse material no smartphone, no computador, aplicativos, programas, todos eles nos fazem deixar um pouco o Braille de lado, porque é agilidade, é a vida fluindo. O mundo está na geração 5G, né? Então, esses programas como Lookout, para a leitura de textos, sem a necessidade de usar o Braille, né? Usando o celular. SyncAI também faz a leitura de texto. Zapier Brasil é uma inteligência artificial que educadamente, se pedir educadamente, ela faz a descrição de texto, de imagem, de rosto. O Talkback, que todos conhecemos no Android, VoiceOver no iOS. Então, todas essas tecnologias vieram contribuir para que essa nova geração dê pouca importância ao Braille. Conheço diversos alunos que deixaram o Braille de lado para se dedicar ao smartphone, ao computador na sala de aula.
aí está o risco, porque esses programas eles não soletram. A pessoa pode muito bem estar tendo acesso à leitura, mas não vai aprender a escrever. Escrever tem que ser com o braille mesmo, soletrando, indo letra por letra, fazendo um processo de alfabetização mesmo, né? Tem uma história interessante de 3 crianças que eu atendi em 2010. As 3 estavam no mesmo estágio de leitura escrita braille. A menina A, ela se desenvolveu de tal maneira que se tornou escritora. Ela escreve tanto em braille quanto no computador. A menina B, ela tem restrições na escrita até hoje, concluiu o 2º grau, mas não sabe escrever todas as palavras com genialidade. E o menino que fazia parte do grupo tinha máquina, tinha reglete positiva e a normal, mas não se empolgou com a escrita braille. Ele se dedicou totalmente ao smartphone. Hoje é um crânio nos programas mais recentes. Então, é isso. Todos temos uma historinha para contar de uma pessoa que deixou o braille pela tecnologia. E é uma pena, porque o braille é lindo, 63 pontos combinados e vai longe, faz música, faz matemática, química, física, até biologia. Então, fica difícil falar tudo de uma vez, porque é isso, né? A gente não tem suprimento para tanto falar de todos os aplicativos, todos os programas de computador que dão voz ao sujeito no lugar da alfabetização braille. Eu estou sem. Vou ter que voltar a falar dos meus alunos. Teve um aluno que levou 10 anos para aprender os rudimentos do braille, mas depois que ele aprendeu, ele ganhou uma agilidade tão grande que ficou bonito de ver ele ler com rapidez o braille. Então, teve também um aluno que em 2 meses já estava lendo e escrevendo o braille com rapidez e fluência. E olha que eu nem fiz as atividades de estimulação tátil com ele. Ele tinha essa habilidade inata. E olha que ele tinha perdido a visão no acidente.
2 meses e ele já estava lendo e escrevendo com fluência. Talvez tenha sido o fato dele ser um leitor. As pessoas, quando são alfabetizadas, quando já têm a estrutura da escrita e leitura formadas, absorvem mais rapidamente o código Braille. E as que se dedicam à leitura e escrita conseguem fazer com que a aprendizagem seja mais prazerosa e mais rápida ainda. Eu não tenho muito o que falar, não, viu, Sil? Encerro minha fala da agora. Tem certeza? Sim, Se tiver qualquer outra coisa, eu posso introduzir no meio dos Certo. comentários. Então tá tudo certo. Então, pessoal, eu só vou pedir agora que alguém me ajude, porque tem muitas mãozinhas e eu não sei qual foi a ordem. Quem levantou a mão primeiro? Quem enxergou isso, por favor? Vânia, quem levantou exatamente na ordem eu não sei, mas na ordem que está aqui mostrando pelo Google Meet, Sim. o primeiro é Josiel. Então, Josiel, você tem no máximo 5 minutinhos, tá? todos me ouvem bem? Sim. Sim. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e todas. Boa noite. Vou tentar resumir o mais rápido possível, né? Que a história é longa. Eu sou Josiel Barreto, sou de Santo Antônio de Jesus, né? E, assim, falar de Braille é falar de mudança de vida, é falar de transformação. Eu sou de uma cidade do interior da Bahia, como a maioria aqui estão presentes, e sabe a falta de políticas públicas, né? Que até hoje faz com que muitas pessoas com deficiência sejam excluídas e ainda estão excluídas do processo. Então, eu fui vítima também dessa falta de políticas públicas. Eu nasci com um glaucoma congênito, fui perdendo a visão aos 12 anos, eu tinha baixa visão, e as escolas aqui no município não tinham condição, né? Não tinha estrutura para me atender, e eu amava estudar e queria estudar, ser algo na minha vida, mas e esse sonho naquele momento frustrado, por não ter apoio nas escolas, e até por isso eu tive que sair da escola. E como aqui São Antônio de Jesus é uma cidade que na época a tradição era trabalhar com fogos de artifício, e eu, mesmo com baixa visão, fui trabalhar com fogos, né? Como a maioria das pessoas aqui, com minha família, aprendi a trabalhar com fogos, a lidar com isso. Fui crescendo nesse processo, mas meu sonho de estudar continuava dentro de mim, né? De fabricar fogos, eu passei também a comercializar, e aí segui uma carreira até boa, né? Nessa área, na época, a gente trabalhava tranquilamente, ganhava meu dinheiro, mas meu sonho estava ali. E aí, em 2000 mais ou menos, nessa faixa, o Lions Club de São Antônio de Jesus me convidou, como convidou outros deficientes, para aprender Braille. E eu não tinha acesso nenhum ao Braille, não conhecia, na verdade, né? E aí eu fui para a escola, não tinha interesse nenhum, só tinha interesse de realmente conhecer o Braille, né? E aí eu fui na escola, e quando eu cheguei, eu conheci um professor cego, né? Um profissional que iria ensinar o Braille, e quando eu olhei aquele professor, quando eu vi ele escrevendo em Braille, eu disse, poxa, velho, esse homem consegue escrever e ler, né? E sendo totalmente cego e ainda tinha baixa visão, eu fiquei encantado com o Braille. E aí eu conheci o professor João Prazeres, né? Meu professor, uma figura muito importante na minha vida, né? Porque foi através do professor João que eu tive a conscientização do que era o movimento social, do que era a cidadania.
Eu não queria entrar em movimento social nenhum, mas ele me convenceu a gente poder criar uma associação aqui em São Antônio de Jesus. E foi muito importante, porque a partir daí a gente começou a desenvolver um trabalho aqui no nosso município, tanto na militância como também com a questão do estudo. Eu pude retomar meus estudos, pude estudar, me tornei também instrutor de Braille, né? E um grande defensor do Braille, porque o Braille transformou a minha vida. Foi uma coisa, veio atrás da outra, veio o Braille, veio a questão da informática, aí veio também a militância, veio tudo, né? E aí veio um trabalho, fiz concurso, hoje sou concursado do município, sou radialista, enfim. A gente, através do Braille, eu sou muito grato. E como a professora falou aí, que muitas pessoas estão abandonando o Braille por causa da tecnologia, eu acho que a gente precisa combinar. Não precisa abandonar um nem deixar outro de lado. O ser humano ele tem a diversidade e ele pode aprender tudo, e aquilo que ele achar que deve seguir, ele segue, né? Se achar que o Braille é importante, ele vai continuar. Se achar que a tecnologia também, combinar duas coisas. Hoje a gente defende muito a questão do Braille. Eu acho que a gente precisa, não só estratégia de dizer assim, o Braille é a leitura escrita. Não, não é só isso. É cidadania, é você aprender algo que você não fique dependendo dos outros, porque o Braille você vai ler e escrever com a sua mente, com a sua mão, com você mesmo, sem depender de ninguém. Uma autonomia maravilhosa. Outra questão é que o Braille, como a professora falou aí, nós temos várias vertentes, como a música, né? Pauta musical, como a questão de várias matérias que a gente pode estar estudando em Braille, né? Não é só ler e escrever. Hoje nós temos a prática de um remédio. Enfim, nessa luta a nível de Estado, nós estamos sempre defendendo a questão do professor brailista, ou então do brailista que esteja nas escolas, que se regulamente essa profissão, junto aí com o professor João, com Maia, que são conselheiros também. Nós vamos ter a conferência estadual, onde a gente lutou para que todos os deficientes visuais, independente que ele saiba Braille ou não, ele tenha acesso ao caderno da conferência com o material em Braille, para que ele tenha acesso a essa tecnologia, porque o Braille é uma tecnologia, né? E a gente fica muito feliz de poder dar esse depoimento aqui hoje, dizer que o Braille transformou a minha vida e eu vou levar o Braille para o resto da minha vida. Gosto de ler, sempre que possível, algo em Braille. Escrevo, né, na máquina, escrevo na reglete, mas eu gosto muito de escrever na máquina. E dizer que a gente vai lutar sempre, onde nós estivermos, para que o Braille não morra, para que o Braille seja sempre um instrumento de inclusão da pessoa cega e da pessoa com baixa visão no estado da Bahia. Esse é meu depoimento, né? E estou muito feliz de estar aqui hoje com o nosso fórum, né? Estar discutindo um assunto que é tão importante para nós, pessoas com deficiência visual. Nós temos que, assim, Vânia, você que está coordenando, nós precisamos valorizar as coisas que também nos representam, que nos simboliza, porque o Braille, além de fazer de tudo isso, ele simboliza a pessoa com deficiência visual. E a bengala, o Braille, são coisas que nos simbolizam e nos posiciona perante a sociedade, e a gente precisa valorizar. Muito obrigado. Obrigada. Te deixei ainda com. Quer dizer, te dei crédito, viu? Passou do tempo. Tentei ser o mais rápido possível. Mas foi ótimo. Eu não cortei porque estava bom. Então, Lucas, depois de Josiel, é quem, meu Deus? Patrícia Amorim. Patrícia Amorim. Vem a Pati. Pati? Seu microfone está fechado e é a sua vez. Então, eu vou passar para outra pessoa, tá? Depois retorna. Depois de Pati é quem? Paulo Henrique. Paulo Henrique, pode vir.
5 minutinhos está bem. Boa noite, pessoal. Boa noite. Parabenizar, né, a coordenação do fórum, todos vocês, pela roda de conversa. Os palestrantes também, né, foram palestras enriquecedoras. E eu fiquei refletindo assim, sobre algumas falas, né, tanto da Promarta, né, de Josuel, e Joilson. Perdão, Joilson e Josuel agora. Tá. Josiel agora. Oh, meu Deus do céu, peraí. Isso mesmo. Tá certo, Josiel e E aí Joilson. deu para tirar, assim, muita... Eu senti saudade agora do meu processo de alfabetização. Fiquei rememorando, assim, né, aquele período. E aí eu acompanhei, assim, alguns professores de Braille tentando alfabetizar alunos. Eu lembro a Promarta falando agora, né, que esse processo de você adaptar o tato, né, de você treinar o tato. Tem professores que não fazem isso. Eles querem pegar a pessoa com deficiência visual para alfabetizar no Braille, e eles não fazem o treinamento do tato, né, que é um processo extremamente importante, né, e aí por isso que muitas pessoas elas não conseguem ler com os dedos em Braille, mesmo as pessoas cegas, porque não passa por esse processo de alfabetização do tato, né? Da estimulação. De estimulação do tato. E aí você tem essa coisa, né, que os colegas citaram, né, e os palestrantes citaram também, que é o que estão chamando agora de desbrailização, né, que é uma coisa, que é aquela coisa que o pessoal tem deixado o Braille de lado. É uma briga que eu tenho sempre, assim, com os meus alunos, não é uma briga, né, mas assim, eu estou sempre aconselhando eles, porque os meninos eles já não querem mais saber do Braille. E aí eu acredito que você tem que, pelo menos, conhecer, para saber. Hoje você tem a chance de escolher o que você quer, né? Então eu acredito que você tem, pelo menos... antigamente a gente só tinha uma coisa, né? E hoje a gente tem várias escolhas. A gente tem os leitores de tela, a gente tem os computadores, a gente tem os celulares, a gente tem o Braille. E eu acho que os alunos eles deviam conhecer tudo isso, porque dá uma maior chance de escolha para eles, né? Agora, o que eu acho que a alfabetização, ela não pode ocorrer sem o Braille. A alfabetização da pessoa cega, aquela que nunca foi alfabetizada, né, em tinta, aquela que nasceu cega e precisa ser alfabetizada. Por mais que a gente tenha tecnologias, né? Eu agora estou trabalhando com a alfabetização também, e eu percebo que é imprescindível, né? Eu lembro de uma colega minha dizendo, colega não, né? Eu acho que ela chegou a ser, hoje é minha colega, mas foi minha professora, e ela dizendo que dá para alfabetizar sim, só usando o DOSVox, e não, né? Porque o leitor de telas, a coisa do fonema do leitor de tela, né? A voz sintetizada, ela não é como o som da nossa voz, o som da nossa, né? Então você precisa do Braille e você precisa da fala, da voz, para estar explicando, menino, o que é o P do B, o V do F, né? O C do Z, né? Os fonemas, né? Das sílabas, das letras. Então, assim, esse processo de desbrailização é complicado, porque essa nova geração, né, de pessoas cegas pode prejudicar bastante essa nova geração de pessoas cegas, no sentido da formação, né, da alfabetização, como a própria Pró falou, né, você está escutando uma máquina ali falando quando você está lendo, né, você não consegue tirar a soletração. E não é apenas você tirar a soletração que você vai ter o acesso à palavra. Durante a leitura, você vai tendo assimilação das palavras, de como elas escrevem, sem precisar sequer soletrar, né? É só você ler, o seu cérebro, conforme você vai lendo, você vai assimilando a escrita das palavras, né?
E o Braille ele contribui muito para isso. Eu, sinceramente, vou confessar aqui para vocês que eu não sou, hoje em dia eu não sou, eu já fui bastante. Hoje em dia eu não sou um usuário muito assíduo do Braille, embora eu faço a leitura de remédio, né, das caixinhas de remédio, de cosméticos. O elevador da universidade ele tem Braille, né? Então assim, essa é a importância na sinalização das portas lá da universidade. Então, assim, essa é a importância do Braille. Já estou acabando, viu? Essa é a importância do Braille. E essa é a forma que eu ainda utilizo. Eu, para ser bem sincero, não sou um usuário assíduo, mas eu reconheço essa importância. Ele é importante, é necessário que toda pessoa cega, ela, mesmo que ela não faça uso, pelo menos ela conheça, para ela ter a chance de escolher o que ela quer, né? Mas sempre sempre ressaltando que eu reconheço sim, cara, eu tô gaguejando pra caralho. Eu reconheço sim a importância, né, do sistema. E acho que é isso. É isso. Valeu. Acabou. Então, agora, Patrícia, você tá aí? Oi, desculpa, gente. Foi Pronto. desbloquear a porcaria do telefone, já viu. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui. Eu agradeço, Vânia, pelo cuidado que você teve de estar me chamando e eu que vergonha. Não é o corre-corre. Eu não vou plagiar a Regina, não, mas esse nosso corre-corre às vezes nos deixa esquecer alguma coisa. Bom, eu, como a maioria sabe, eu sou uma pessoa cega, que desde 3 anos de idade eu estudo com Braille, e desde 17 que eu trabalho com Braille. Então, assim, eu sou aquela pessoa suspeita para falar do Braille. E por ironia do destino, há 14 anos, 15, virei revisora Braille. E aí o Braille faz parte da minha vida de toda forma. E assim, Martinha, eu gostei muito de ouvir sua voz, de lhe rever, viu? Eu fiquei muito feliz mesmo. E Martinha colocou muito bem. Minha linda. A tecnologia, ela implica no comodismo do aluno. Agora, eu estava assistindo uma reportagem essa semana, ou estava assistindo ou lendo, não lembro mais, onde eles falavam que as pessoas estão perdendo o hábito de escrever com a caneta ou lápis, a letra cursiva. Por quê? Porque a tecnologia está fazendo com que as pessoas se acomodem. Diz que até tem uma canetinha de celular que não é igual, aí não escreve igual. E as pessoas estão ficando com a péssima caligrafia. Então, assim, é um efeito dominó. O cego está seguindo esse efeito. Sendo que, por que a gente tem que se policiar? Como o Paulo Henrique colocou muito bem colocado, a gente precisa ter essa leitura, essa soletração, essa questão muito bem definida. Por quê? A sua colega, Paulo Henrique, disse que alfabetiza na tecnologia. Márcia, quem é de nós aqui que vai pegar um texto no curso da leitura, está ali na empolgação da leitura, ouvindo a leitura, e vai voltar para soletrar etimologicamente? Ninguém. A gente vai seguir o caminho para depois voltar e esquece. Porque o vidente, primeiro, o vidente usa a escrita, mesmo a leitura, no dia a dia dele. Ele pode não usar até a leitura na escola, mas ele usa no dia a dia dele. A tecnologia do vidente é com os olhos, ou seja, ele lidar com letra. De qualquer forma. A gente não, a gente ouvindo. A gente tende a escrever como ouve. Então, assim, se a gente não souber regras da língua portuguesa, de início, não for alfabetizado, como todos os cegos que se colocaram até agora aqui, fazem assim, eu não uso tanto Braille mais. Tá, a gente não usa tanto Braille, a gente não, vocês, eu continuo usando. A gente não usa mais o Braille porque nós passamos por aquela fase da alfabetização, mas sabemos a qualquer tempo, podemos ler até lentamente, mas dominamos o código.
E aí o que acontece? A pessoa que não domina o código, ela não domina a regra da língua. Vamos dizer assim, a condição ela ter o código e ter a regra, porque ela vai ver lá escrito palavras com O que tem som de U, o nu, por exemplo, no artigo, e outras nuances que vem aí, que ela só vai saber se ela estiver lendo na língua portuguesa. Então, a verdade é que o Braille é imprescindível, sim, e cabe a gente que ainda tem um pouco de maturidade tentar defender essa tese. E Marta traz outra questão interessantíssima, que é a questão, eu me lembro se foi Marta ou se foi Josiel, que coloca, bem colocado, a identidade. A pessoa colocou como outro termo, mas eu coloco Braille e Bengala como identidade da pessoa cega. A pessoa cega, ela tem que usar a bengala dela e tem que ter como código Braille. Quando você fala que você é cego, o outro já pensa assim, ele usa o Braille, o vidente, ele usa o Braille, ele usa a bengala. E a gente tem que assumir isso sem nenhum problema. Nós somos pessoas cegas bem resolvidas porque aceitamos tudo isso. Então, eu fico muito feliz de ver esse debate sobre o Braille. E acho que o Braille também vem sucateando assim, a aquisição dele por conta do efeito dominó, do próprio vidente, que hoje não busca muito a leitura escrita, e aí acaba o cego querendo o computador, a criança cega querendo o computador, querendo a tecnologia, o celular, e aí vai se acomodando. Eu também conheço, Marta, meninos que foram inicializados no Braille e que hoje não dominam mais o Braille por acomodação no uso do Braille. Porque tudo é uso. Entendeu? Pelo menos na fase mais crítica. É preciso se usar assim. E eu sou, assim, muito feliz por ter sido apresentada ao Braille quando criança, por ter a chance hoje de ser professora e por ter ensinado a um monte de gente e hoje poder fazer a revisão dos meninos que estão na escola, ainda precisando do material em Braille. E pronta para ensinar ainda, se for necessário. Obrigada, gente. Obrigada, Paty. Então, agora quem? Michel estava, mas a mão, ou ele tinha caído, acho que ele saiu da ordem. Então me conta aí agora o que eu faço. Tem Michel, mas antes de Michel, na fila, tá aparecendo Não, Jefferson. mas é porque Michel caiu. Ele então tava... é Michel. Venha, Michel. Sou eu agora, é? Sim, se não quiser, passa a vez. Obrigado pela parte que me toca. Bom, gente, boa noite mais uma vez. Desde já parabenizar os dois palestrantes. Marta, o nome do outro é Joilson, né? Se não estiver enganado, é isso. Então, é assim, eu acho fundamental, de subimportância, falar do Braille. O Braille, ele está caindo no esquecimento. O Braille, ele está caindo no esquecimento muito por conta das tecnologias assistivas que nós temos hoje. Mas eu acho que o Braille, ele precisa ser necessário para as pessoas que vão iniciar a alfabetização. Acredito que é algo que não pode ser pulado. O aluno, ele pode até depois partir para uma tecnologia, mas ele precisa ser alfabetizado no Braille. O Braille é o que diz o que somos como deficiência visual em qualquer lugar. É o Braille. E você perdendo essa identidade, quem é você então? Quem é você? Sou um deficiente visual, mas não entende de Braille. Não sabe o que é Braille, ou só ouviu falar o Braille. Porque a primeira coisa que o vidente faz, você é deficiente visual? Então você lê Braille. Toma aqui essa caixinha de remédio aqui para você ler. Ou leia aqui esse pedaço de papel aqui. E aí, você não sabe nem para onde vai. Não, não, mas... Eu acredito que é algo que precisa ser colocado da seguinte forma, não, olha, você vai ter alfabetização Braille, depois
que você quiser fazer lá na frente, partir para a tecnologia, uma questão sua, uma escolha sua, mas o Braille ele não pode ser de forma nenhuma pular essa etapa. Senão, daqui a pouco, os videntes, ele tem como sair da alfabetização e ir direto para a primeira série? Vai pular a alfabetização e vai para a primeira série? Não vai, né? Tem que ser o quê? Primeiro tem que participar da alfabetização. Então, o Braille é isso, é a nossa identidade. É o Braille. É a orientação à mobilidade, é a bengala. Entendeu? Eu posso muito me dar bem na tecnologia, como eu me dou muito bem com a tecnologia, mas não posso esquecer do Braille. Na hora que mandar eu escrever um texto em Braille, fazer uma redação em Braille, eu estou aqui pronto para poder escrever. Estou pronto. É bem verdade, pode não ser com a mesma rapidez de antes, mas ainda pego de vez em quando para poder olhar, porque é isso que eu sou. O Braille nos faz ser grande, e o Braille é tão bonito. Sinto saudade do Braille, saudade. E hoje as novas, a juventude, estão deixando o Braille de lado e tá achando que isso não faz falta, mas faz falta. Mas faz falta. Faz falta porque eu lembro de tantas pessoas lendo o Braille tão bem, como o Márcio, que é daqui de Feira, Luzia Mascarenha, que lia muito bem o Braille, Raquel, que é professora de Braille, que lê muito bem, mas como é que você pode deixar aquilo que é próprio de nós, que é próprio de nós, para partir para uma outra coisa? Tecnologia é muito boa, é sim, mas precisamos ter cuidado com ela, tá bom? Mas que bom No tempo certinho. hoje que hoje levantaram essa discussão sobre o Braille, e eu fico muito feliz com isso e estou aqui naquilo que eu puder contribuir. Obrigado a todos. Obrigado, Mica. Venha, Jefferson. 5 minutinhos. Sim, 5 minutos. Uhum. Bora lá.
Obrigada, estendeu bastante o tempo. Vem a Ritinha. Ele tá aqui? Ele tinha saído, não? Então, desculpa. Eu não tô encontrando o nome dele na lista. Ele não estava na sala mais não, por isso que eu chamei Rita. Daqui a pouco a gente vai acabar com tudo, viu? Vem Boa aí. noite, mais uma Boa vez. Saudar os nossos palestrantes, Joilson, Santiago, a minha queridíssima Marta, a Lúcia, e falar, né? Fico muito sentida em não saber ler o Braille como eu gostaria. Eu entrei no CAP no final de 98, já me matriculei e fui estudar em 99. Eu tinha baixa visão e uma das primeiras professora minha de Braille, ela acabou bloqueando em mim. Eu estava muito fissurada em querer ler com as mãos, apesar de já ter sido alfabetizada. Eu tinha toxoplasmose, tive muita dificuldade, já nasci com baixa visão. Mesmo assim, eu fui alfabetizada, né, no colégios normais, na escrita cursiva, e concluí até o 2º grau. Quando eu fui para a necessidade de ir para o CAP, a minha visão foi baixando bastante, eu tive que me reabilitar, eu tive a minha primeira professora eu tive 2 professoras importantes para mim, e foi a saudosa, esqueci o nome dela, foi uma professora que me ensinou a mobilidade. Railda. Railda, que criatura, né? E tive uma outra professora, que eu não vou falar o nome dela, que foi ela que me fez eu perder o gosto pelo Braille, apesar de eu ter passado por vários professores. Essa professora é uma mulher totalmente cega, e todas as vezes que eu escrevia com a reglete, e na hora de fazer a leitura, ela dizia que eu estava lendo com os olhos. Eu dizia, não, estou lendo com os dedos. Primeiro que eu não tinha interesse em ler com os olhos, porque eu sabia ler e escrever. E ainda a baixa visão me dava acesso a uma leitura, encostando o livro, material perto do olho. Então, eu não tinha interesse em ler o Braille com os olhos, e sim com as mãos. Toda vez que eu ia para a sala dela, que fazia a atividade, ela tinha hábito de depois mandar ler, ela olhava para mim, não quero que você leia com os olhos. Esse professor, eu estou lendo com as mãos, com os dedos. E nisso eu fiquei com ela mais ou menos 4 meses. E por conta toda vez que eu ia para a sala dela, eu tinha que passar por esse problema. Depois eu saí, pedi para mudar de professora, fui fazer aula com o professor João Prazeres, não consegui ler como eu gostaria de ler. Sei fazer todos os pontos, mas na hora da leitura eu tinha muita dificuldade. Eu, como nunca não sou mulher paciente para ficar bem assim, calminha, sabe? Eu queria passar a mão assim, lendo rápido, como todo mundo. E depois eu tive o professor João Prazeres, não consegui alcançar o que eu queria. No próximo ano, fui professora Aldair, a maravilhosa Dai. Passei por Martinha também, não consegui. Quando eu estava pensando que eu estava indo, eu estava voltando. Então, eu acabei desistindo dessa tentativa de ler o Braille. Eu fico muito sentida, porque é a nossa referência. Como todos disseram, quando alguém vê uma pessoa cega, diz, você sabe ler o Braille, né? Eu tenho muita dificuldade em ler os remédios na farmácia, em alguns produtos no mercado. Eu leio, agora, se tiver meio novinho ainda, dá para eu ler, né? Porque as palavras são curtinhas, mas se tiver meio apagado, eu não consigo. Não tive o treinamento, né?
de usar os dedos, o tato para poder ser mais acessível ao Braille e fico muito sentida. Vejo a importância que é a pessoa cega saber o Braille, realmente está sendo esquecido, principalmente, eu acho que principalmente as pessoas que nasceram cegas, elas têm que aprender a se alfabetizar em Braille, e os adultos, né, que perderam a visão, que esses aí que não, como eu tenho acesso a essas pessoas que perderam a visão, elas não querem perder o tempo em aprender o Braille por conta da tecnologia que está deixando cair no esquecimento o Braille. Eu acho também disso uma importância que temos que levantar sempre essa bandeira, não deixar o Braille jamais acabar, porque é muito importante para nós, pessoas com deficiência visual, né? Como a bengala, uma pessoa sem bengala, cega, não tem referência como pessoa cega. Então, mais uma vez eu parabenizo a essa lembrança. Joilson deu uma aula, né, de como surgiu, e eu fiquei assim, muito empolgada, apesar de fazer uma pergunta a Joilson, que ele parece que não ensina mais o Braille. Eu quero saber o que é que ele está ainda, o que é que ele faz na sala de aula, né? No caso que ele é um pedagogo, ele está ensinando o que agora? E parabenizar minha amiga Martinha, que foi muito importante quando eu entrei no CAP. Ela foi não só minha professora, minha amiga, minha parceira. Nós conversávamos muito sobre várias coisas. Era muito importante quando eu chegava e encontrava a Marta. Prazerzão tê-la. Saudade de você. Gostaria de saber como é que eu te encontro. Eu vou em Feira de Santana. Meu amor, a gente vai se encontrar assim quando esse grupo fizer um encontrão. É só pedir. Em Feira de Santana. Bora. Muito, muito feliz em tê-la conosco aqui nessa roda de conversa. Um beijo. Obrigada. Deus lhe abençoe. E pronto, gente. Eu só queria saber de Joilson, o que é que ele ensina hoje em sala de aula, porque parece que ele não está ensinando mais o Braille. Ok? Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada. Obrigada, Ritinha. Jô, fique à vontade para responder. Oi, Rita. Já falei com você no PV algumas vezes. Então, vou falar o que eu estou fazendo hoje. Hoje eu estou algumas cidades se chama Sala de Recurso Multifuncional. Aqui em Salvador é a Sala do AE. AE. Nacional Especializado. AE ou AEE, depende, né? A mesma coisa. Ok. Trabalho com pessoas com deficiência. Já tive deficiente visual, cego, baixa visão. Aí tem alunos autistas. Educação. Estou gaguejando um pouco, tem alguém me ligando bem agora. Tenho com diversas deficiências, né? Paralisia cerebral, deficiência intelectual, síndrome de Down. Então, eu faço atendimento individualizado com essas pessoas. E eu conto com um auxiliar para me dar um apoio. Aí eu faço esses atendimentos, às vezes individual e às vezes em grupo, dependendo do aluno. Ok. Muito obrigada. Então, tem algumas pessoas que levantou a mão, mas já baixou, tipo Lucas, Ivan. Então agora só tem Regina. Deixa a Regina, mas depois eu quero dar uma palavrinha. Vem a Regina. Obrigada, Vânia, e boa noite a todos mais uma vez. Por nada, boa noite. Parabenizando a todas as pessoas que deram o seu depoimento a respeito do Braille. Saudando a minha querida Marta, se é a mesma professora que eu conheci. Um beijo, minha prova. Regina, fui sua pró. JT, se ele está aí, eu acho. J não, é Lucas, LT, né, Lucas? Eu acho que ele está também. E eu acho que, voltando a falar em Braille, e as outras também, todas as pessoas que estão aí são pessoas da minha intimidade, da minha estima, entre aspas, assim
como eu digo, minha intimidade, hoje a gente tem que ver, não é qualquer palavra que a gente diz intimidade, mas eles sabem, não é isso, minha gente? Então, eu quando conheci o Braille, eu tinha 11 anos de idade, eu nem sabia que eu tinha deficiência visual. Por uma necessidade, vamos dizer, financeira, e minha mãe conhecia um pessoal da Secretaria de Educação, e eu fui passear, vamos dizer, passar um tempo no Instituto Cego da Bahia, lá em 1900, quando vocês nenhum era nascido. Então, lá eu não entendia nada de nada, eu não sabia o que era Braille, só via dizer a letra do cego é aqueles pontinhos. E aí eu fui o primeiro ano e o segundo ano eu fui conhecer o Braille. Mas acredite, eu no início tive dificuldade de aprender porque falava-se assim, a letra é agudo, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se quisesse fazer uma palavra, fazia bala. 1 e 2, ponto 1, 2, 3, ponto 1. Eu ficava, como é que se escreve com números assim? Tá, porque eu aprendi a ler desde 5 anos de idade, né, apesar da minha dificuldade visual, mas eu aprendi a ler. E aí eu tinha uma colega que dizia assim, me ensina o Braille, me ensina como é que eu vou falar a letra B. 1 e 2, mas como é que pode? Eu digo, então vá por posição. Ela fazia 2 do lado direito em cima, 2 pontos em cima no lado direito. A letra C, 2 pontos em cima na direita e na esquerda. E por aí fui seguindo. Tempos depois que eu vim entender que cada ponto tinha sua posição enumerada. Tá. E aí eu saí de lá, voltei para a escola tinta, a Negrito e tal, fiz até a 5ª série do ginásio, que antigamente era isso, mas deixei porque fui trabalhar e tal. Quando veio o Mobral, eu fui tentar, ainda fiz em questão Negrito. Mas aí eu tive uma dificuldade de conhecer o CAP. Aí me disseram, olha, ali tem uma escola para deficiente visual, e eu tinha uma vontade de conhecer o Braille e ler a tato, porque eu lia a olho e lia mesmo corretamente. Não vou prolongar não, porque é muito grande, muito extenso, eu sei que todos os outros ainda querem falar. E aí, conheci o CAP, conheci as professoras, João Prazeres, que foi o meu também instrutor, e eu sabia que tinha uma professora que dizia, olha, se você pegar aquela professora tal, ela é muito rígida, pois é essa que eu preciso, essa que eu quero. Não consegui pegar ela como professora, mas aí peguei o Prazeres. Eu dizia, não, porque ele dá mole assim, ele me ajuda. Eu dizia, não, eu não queria ele não, porque ele me dá muito mole, me ajuda a desembaraçar a palavra, a letra que eu não estou vivendo. Tá. Aí uma colega dizia, sabe o que você vai para você aprender a ler rápido? Pega areia, passa nos dedos, comece a fazer, pegue papel, esfregue. E essas dicas assim, e eu fazia isso. Como o meu marido era cego, ele comia livros, mas ele não ensinava. Ele nunca me ensinou como se fazia uma letra e como lia. Mas eu voltei a estudar no colégio estadual, só que quando vinham os deveres de matemática, física e química, ficou difícil porque eu não conheci as siglas em negrito, e aí uma fração em braille é totalmente diferente do negrito. A gente coloca em braille 1 inteiro na esquerda, 2/4 em cima e embaixo. E no braille é diferente. Tive essa dificuldade. Fiquei muito triste porque eu queria me formar para professora e não consegui. Quando eu chegava na sala, levava um gravador Panasonic pequeno e o professor dizia, ó, a moça do braille aí ficava, vou adiantar o lado aqui, ó. Falava o dever no quadro, ó, quem quiser aí, escreve para ela. Aí, na hora dos resultados, ó, esse casa com esse casa... Mas, professor, o gravador tá aí, é só você dizer o nome de quem casa com quem. Infelizmente, eu não tive a sorte de ter um professor que me ajudasse. Mas meus exercícios, quando eu fui para o Severino, eu mesmo batia, pedia alguém para ler, pagava alguém para ler, eu batia meus exercícios. E tive que fazer provas de ciência, lendo em braille e escrevendo a tinta, porque tinha códigos que eu não conhecia. Pedi a permissão à professora e assim fui. Não segui o meu
projeto e meu trajeto, porque infelizmente eu não achei ajuda, porque no CAP não tinha professora específica para ensinar matemática. Era a professora, se eu não estou errada, esqueci agora o nome, não sei se era Graça, não sei. Só tinha ela, e ela tinha muitos alunos. Eu fiquei triste e desisti. E hoje, eu fico triste quando alguém diz, não quero saber do Braille. Oi? Acho que era isso. Aí eu só sei dizer que eu fiquei muito triste, porque muitos dizem, o Braille é muito difícil, e eu amo demais ensinar o método em Braille. Ensino, tem pessoas que aprendem. E, Ritinha, se você não quiser voltar para a escola e quiser, eu estou aqui, amiga. Eu gosto de ensinar o Braille. Mais uma vez, parabenizo aqueles que abraçam o Braille. Tem muitas coisas que eu não pude falar, né, assim, referente a, porque é muito depoimento. Mas eu gosto demais de ler o Braille. Às vezes as pessoas me pedem. Só que uma coisinha pequena. Hoje, alguns professores estão ensinando a escrever, mas não estão ensinando a ler direito, porque eu tenho um amigo que ele lê, mas não escreve direito. Fica procurando saber, porque já escreve como se lê, entendeu? A posição que a gente escrevia na reglete, né? Da direita para a esquerda, para ler da esquerda para a direita. E hoje ele sabe ler, mas não sabe escrever. Então, infelizmente, o mundo está afastando o Braille do cego, mas não pode deixar a gente sem a nossa identidade, sem a nossa referência. Muito obrigada aí, desculpa o tempo se eu ultrapassei a lei. Tá tudo certo, Regi. Boa noite, obrigada. Okay. Venha, Lucas. Muito obrigado, senhora. Boa noite a todos e todas. Parabéns aos nossos participantes. Joilson, professora Marta. Professora Marta, ela foi minha professora no meu último ano, quando eu estava no... Eu não sei se ela vai lembrar. Quando eu já estava para sair do CAP, no 2º grau. Foi a última professora de apoio pedagógico que me acompanhou. E logo em seguida eu saí, porque eu ia começar o 3º ano. E como eu ia ficar só com apoio pedagógico, na minha inocência, eu achei que conseguiria dar conta em casa, né? Coisas de adolescente. Foi mesmo, Lucas? Foi. Eu não me recordo, não, viu? 2005. Oh, menino. Da parte da manhã. Ô, Marta, não é por nada não, mas acho que você foi professora dessa turma toda aqui, viu? É verdade. 2005, já na transição, né, mas, na verdade, foi antes de chegar lá no Dique do Tororó, naquela transição do CAP. Ainda foi namoraria. Ainda foi namoraria. Não chegou a alcançar, não. Porque quando foi para o DIC, eu já estava saindo, já tinha concluído tudo, então já saí. Mas falando aqui um rapidinho, eu perdi a visão com 4 anos. E logo em seguida voltei para a escola regular e fui alfabetizado. Fui alfabetizado por professora Valdelice, né? Foi uma, né, das diretoras do CAP, né? Enfim, professora do CAP, enfim, a maioria aqui deve conhecer. E eu consegui levar o Braille, em certa medida, até a faculdade. Mesmo na faculdade, eu já tendo computador, já conseguindo trabalhar com a maioria das coisas no computador, eu tinha, às vezes, aulas que eu sabia que eram professores mais lentos, mais tranquilos de levar. Então, eu copiava em Braille, e quando eu chegava em casa, eu passava no computador. Até para me poupar, né, a digitação, porque cansava muito, né? Eu já na metade para o final da faculdade eu consegui ter um computador, um notebook, então você está digitando ali o tempo todo, né? Aquelas matérias todas, aqueles conteúdos todos, né? Com o tempo, principalmente se a depender do professor, cansava muito.
Então eu consegui ir levando, mas assim, depois da faculdade, lamentavelmente eu não tive condição de seguir, de manter esse último, né, vestígio que ainda conseguia manter na faculdade, porque, né, vieram provas de concurso, vieram provas da OAB e veio a vida profissional. E na vida profissional, né, para ter uma leitura em braille, né, de um material, né, que eu preciso, às vezes a gente precisa dar conta em pouco tempo, eu não conseguia, até porque eu não conseguia ter o material em braille. Então isso também dificultava, mas pessoalmente sinto muita falta de ter algum acesso ao material, a algum livro, alguma coisa assim, que fosse que eu pudesse ler, né, como leituras mais só para distrair, né, alguma leitura mais que não seja a leitura para o lado profissional, uma leitura mais só por estar me divertindo, né, uma leitura para enriquecer, né, mas infelizmente tem sido difícil manter essa chama, apesar de concordar inteiramente com o que foi dito aqui. É importantíssimo, a gente precisa, né, fazer com que a bandeira do Braille seja mantida, a gente não pode permitir que, né, o Braille seja relegado, né, às tecnologias. As tecnologias nos ajudam, mas como, né, bem Jefferson ilustrou aí, o Braille chegou, né, em certo ponto na tecnologia. Então, é importantíssimo. E, como foi dito, né, é através do Braille que a gente consegue a grafia de palavras, a gramática, né, de um texto. Então, eu acho que é importante. Obrigado. Ótimo, Lucas. Luzinete, eu acho. Se tiver mais alguém, me avisa, porque eu só estou enxergando ela. Venha, Luzi. 5 minutinhos. Boa noite a todos. Boa. Sou Luzinete, de Axã Jacuípe. E antes de falar do Braille, eu gostaria de fazer minha audiodescrição. Serei breve, só um resumo. Eu acho a audiodescrição muito importante, né? Se todos que falaram aqui tivesse feito, eu iria gostar, porque eu acho bastante interessante a audiodescrição. Quando eu escuto alguém fazendo a audiodescrição, eu sinto como se eu estivesse vendo, né? Assim, eu uso, né, os pensamentos, a imaginação, imagina a pessoa, né, como está sendo descrito. Eu sou uma mulher pele clara, morena clara, tenho cabelos longos, pretos, lisos, tenho 1,58 m. Só um resumo, como eu falei, essa sou eu. Eu estou com a câmera desligada. Para quem enxerga, né? Me desculpe. Não vou ligar a câmera, porque no momento não posso. Enfim, falando do Braille, eu fui alfabetizada em Braille. Eu não era alfabetizada na língua portuguesa. Fui alfabetizada já depois dos 20 anos. E eu aprendi a ler e escrever em um mês. Eu fui alfabetizada em Braille, conheci o código Braille, aprendi
a ler e escrever em um mês, sem passar pelo processo da estimulação tátil. Eu aprendi aqui, mesmo em Riachão, com uma amiga que aprendeu em Salvador e passou para mim. Eu tinha muita vontade de ler. Eu sou evangélica e na igreja eu ouvia as pessoas fazendo a leitura bíblica. Eu dizia, um dia eu vou ler. Aí eu conheci essa amiga. Eu fiquei sabendo que ela tinha aprendido o Braille em Salvador, ela é deficiente visual também, e fui à procura dela para aprender o Braille, porque eu tive a oportunidade de conhecer a Bíblia em Braille em uma exposição que teve aqui de livros, e eu disse que interessante, eu quero ler. E eu acredito que por eu querer, desejar tanto ler, foi que eu me esforcei. Em um mês, eu aprendi a ler e escrever. Comecei a escrever na reglete. Hoje, escrevo na reglete, na máquina. Uso o computador, uso o celular, uso todos os aplicativos da tecnologia assistiva. Mas quero dizer que eu sou apaixonada pelo Braille. Eu não deixo de fazer leituras em Braille. Eu faço leitura, né? Curso no PDF, mas porque na maioria das vezes não encontramos, né, livros disponíveis em Braille. Então temos que usar o PDF, como a faculdade não disponibiliza os módulos em Braille, aí tem que usar o PDF. Mas eu gosto de ler em Braille, eu gosto de fazer leitura. Eu gosto da tecnologia, a tecnologia nos ajuda bastante, facilita, na maioria das vezes, né? Quase tudo facilita a nossa vida, né? Facilita nossas vidas, mas eu quero dizer que o Braille é muito importante na vida da pessoa com deficiência visual. Eu tenho uns alunos aqui que estavam falando sobre o Braille, e eu disse, é necessário aprender o Braille. Ah, mas eu quero aprender computador, quero aula de informática, quero aprender celular. Falei, tudo bem. Hoje, eu sou professora de Braille, dou aula de informática, dou aula de tecnologia assistiva, mas eu digo, é necessário aprender o Braille. Eu falei aqui para os alunos, se você já soubesse o Braille, você ia aprender o computador com mais facilidade, ia aprender mais rápido. Aí, por quê? Elas me perguntaram. Eu disse, porque eu ia digitar em Braille para você ler como você usar o computador, como criar uma pasta, como ter acesso ao diretório, como criar, né, o diretório. E ia ficar mais fácil para aprender. Eu ia digitar tudo em Braille e a pessoa ia fazer a leitura. Aí eu acabei convencendo essas pessoas de querer aprender o Braille. Hoje estão aprendendo o Braille, né? E é isso. Eu quero dizer também que gostei muito dessa roda de conversa, né? Quero parabenizar, né, a toda, né, coordenação do Fórum Baiano, que organizou, né, essa roda de conversa, porque é muito importante falar do Braille. Não podemos deixar, né, de falar, não podemos deixar de incentivar, né, como foi dito aqui. E é só isso que eu tenho para dizer. Obrigada, Obrigada. Lucy. Muitíssimo obrigada. Gente, ainda tem alguém que queira falar? Porque eu acho que não tem nenhuma mãozinha. Não, não, Vânia, só Rita que tinha ficado, mas como ela já falou. Michel acabou de levantar. Gente, Ivanúzia não tá na sala, não, é? Tava, não sei se ainda tá, mas tava. Fala, Michel.
Não, na verdade mesmo é só para reiterar aqui o meu agradecimento e o fórum fazer esse convite hoje para nós falar sobre o Braille, e eu acho que é de super importância, e o Braille para mim é uma coisa maravilhosa. Aliás, Ok, garoto. vivi o Braille e vivo o Braille até hoje. E no mais é isso aí. Deus Adriana, abençoe a todos vocês e dê uma boa noite. boa Eu noite, vou me nego. retirar, viu? Pra não dormir na sala, tudo bem, pode ir. Beijo, nego. Obrigada, viu? Venha. Quem foi mesmo que acabou de levantar a mão, meu Deus? Já fiquei ceguinha de novo. Ai, meu Deus, quem foi? Olá, boa noite, sou a Boa Adriana. noite. Sim, Adriana, foi você mesmo. Pode falar. Eu sou aqui da cidade de Iraquara, fiquei sabendo da reunião, né, do momento de vocês, por uma postagem do professor. Joilson. Isso, Joilson. Eu conheci aqui em Iraquara, né, numa palestra, eu não sou, não tenho deficiência visual, né, mas eu tenho uma filha cadeirante que teve paralisia cerebral, e aqui eu estou no movimento, né, de fazer um grupo de pais e cuidadores de pessoas com algum tipo de deficiência, né, e aqui no nosso grupo nós temos uma mãe que tem um filho de baixa visão, enfim, me interesso por aprendizado e por conhecer histórias como a de vocês, não consegui ficar o tempo todo, mas foi muito gratificante, muito inspirador ouvir o esforço, a história de todos vocês, dos dois palestrantes e depois também de outras pessoas, que eu vi que a maioria aqui são professores, enfim, é muito louvável e muito bonito e é muito enriquecedor para nos ajudar a aprender, a valorizar e a não desistir e insistir, né? Eu sei que o tema foi o Braille, né? Mas a lição que a gente tira de cada fala é muito grande e eu tenho a agradecer a todos. Obrigado por estar aqui e é isso, né? Parabéns para todos vocês. Obrigada e pode voltar sempre, viu? Ana, Vânia? Pessoal, eu aqui me despeço, vou me retirar. Estou aqui tentando fazer aqui um crochê. E, mais uma vez, obrigada aí pelo convite, Vânia. E um beijo aos demais. Ô, Regina, saudade, minha querida. Minha pró. Um beijo, minha prozinha. Eu lembro muito de vocês. Lembro, sempre Beijo, pergunto. fica com Deus. Tá certo. Deus lhe abençoe. Amém. Abençoe a Você todos. também. Eu acho que o resto da turma já se foi, né? Não, Estamos Regina, saindo estamos aos aqui. poucos. Quem caiu foi Vânia. Vânia acho que teve algum problema coitado. com a internet. Aí, tinha mais alguém para falar, Lucas, obrigada, boa noite. Jefferson, Josiel, Luzinete. A roda Todos não os acabou, outros. não, dona Regina. Não, eu é que vou me afastar. Uma boa Beijo, noite a todos. Regi. Um abraço, Regina. Com Obrigado. certeza, obrigada. Tchau. Gente, só falando aqui que eu, né, falei muito e não falei. A Pró Marta também é minha pró. Aí, ó. E me sinto muito, né, alegre de poder estar ouvindo, né, de ter ouvido ela falar, né, hoje aqui. Ô, Luzi, amanhã é nosso dia, minha linda. Ô, gente, desculpa, eu caí. Espero lá. Vixe. Bem voltada. Cadê, Aconteceu. Vânia? Eu Graças voltei. Eu tinha caído. Misericórdia. Eu bati a mão sem querer e terminei saindo.
Parece que uma mão levantou, alguém saiu, não sei. Estou perdida. Alguém saiu. Daiane. Então, gente, desde já eu quero agradecer, eu acho que não tem mais ninguém para falar. Eu quero agradecer a todos vocês, principalmente aos nossos palestrantes, por terem aceito o convite. Muito obrigado, Marta. Muito obrigada, Joilson. Oh, meu amor, foi um prazer. É um prazer nosso. E agradecer Pena que eu também. não contribuí o quanto eu esperava. Como não? Claro que contribuiu. E muito. Exatamente. Cada um com suas falas, minha filha. Espero que tenha chegado o suficiente para fazer um movimento em prol do Braille, né? Sim. Então, eu agradeço a todos que estão aqui presentes, que se fizeram presente, que algumas pessoas já saíram. E alguém levantou a mão, se eu não estou enganada. Boa noite. Boa noite. É Divão de Pernambuco. Sim, tudo bem? Pra mim é uma honra boa noite. Esse bate-papo aqui, Boa noite. ao qual eu Sim. vi o link no grupo que eu faço parte. É Canto dos Amigos. E Seja muito bem-vindo, muito obrigada por ter aparecido. dizer Pode que é uma honra falar. pra mim, cara. E o Braille. Gostei muito, viu? O Braille é a guia da gente, cara. O Braille, eles nos orienta. Sim. O Braille, dei aula há 5 anos e 6 meses. Para mim foi uma experiência muito legal. Fiz graduação, modo Braille. O Braille me orientou muito legal. Tive orientadores bacanas. Esse bate-papo aqui foi excelente. No Dia Nacional do Braille. Isso que me orgulha. Muito obrigada. Agradeço pela sua presença, viu? Quando quiser, volte sempre. Obrigadão. Por nada. Então, Vânia, fica com Deus, a você, Ritinha e todos os demais. Obrigado, Nos minha vemos querida. no próximo. Muito obrigado Obrigada, minha mesmo bela. pela sua contribuição. Você, Boa noite. Joilson, sejam Boa noite. muito obrigados. Foi muito Boa muito noite a valioso. todos, ótima palestra, adorei. Muito boa. Obrigada, Bom obrigada. mesmo, muito bom. Boa noite, Camila. Valeu, pessoal. Muito obrigado, Vânia. Obrigado a todos aí. Obrigada, Joilson. Obrigada. Valeu. Obrigada. Obrigado, gente. Joilson, professora Marta. Muito bom mesmo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Deus. Edilson. Boa noite. Parabéns. Boa Show de noite, bola. obrigada, gente. Obrigada. Valeu. Obrigadão. Então, gente, assim a gente encerra mais uma roda de conversa, não é? Com sucesso. Dia 29 teremos outra. E é isso, né? A luta continua, encerra assim um trabalho, já pensando em iniciando outro.